Oi, gente, bom dia! O Sempre Bem de hoje faz uma homenagem ao Dia das Mães e mostra os desafios da maternidade real. Fala também sobre sexualidade e queda de libido no pós-parto e a gente também vai ver como fazer com que os filhos tenham uma educação consciente. Pode chegar que o Sempre Bem já tá no ar. A maternidade transforma a vida da mulher em vários aspectos. E hoje, Dia das Mães, aqui no Sempre Bem, a gente vai falar sobre a maternidade real e os seus principais desafios. E eu tô recebendo aqui a Jailma Costa, a Tatiana Soares e a Neide Pinheiro, todas mães. Então, feliz Dia das Mães pra vocês. Obrigada. Vocês, mães com muitas coisas em comum, mas também cada uma com a sua particularidade. Queria que vocês começassem explicando como é que vocês se tornaram mães, como que a maternidade chegou até vocês. Bruna, há quase 4 anos me tornei mãe do Douglas e do Felipe, hoje com 9 e 5 anos de idade. Né? E foi um momento decisivo, realmente, como você disse, nas nossas vidas, minha e do Eric, meu esposo. Nós estávamos casados já há quase 10 anos e a possibilidade da adoção já era uma realidade na nossa vida. E como não vieram os filhos biológicos, então a outra forma de imaginar a maternidade pra gente sempre foi, né, a adoção. E há quase 4 anos somos mãe, né, eu sou mãe do Douglas e do Felipe e já digo que estamos na fila esperando já a menina, que vai chegar, se Deus quiser, esse ano. Ah, muito bom. E você, Tati, como é que a Serena chegou? Então, a Serena foi uma surpresa. Eu não esperava ser mãe com 25 anos. A gente não escolhe ser mãe solo, mas aconteceu comigo, né? Vale ressaltar que ser mãe solo, essa palavra, esse adjetivo que a gente coloca, designa mulheres que são 100% responsáveis pela criação de seus filhos. E essas responsabilidades giram em torno de responsabilidade financeira, física, que é as necessidades da criança, afetiva e emocional. E não é romantizando a maternidade, sabe, Bruna? Mas, nesse caso, ela mudou minha vida e transformou. Tem seus perrengues? Tem. Temos que admitir. É difícil? É. Como qualquer tipo de maternidade, seja solo, seja adotiva e seja LGBTQIA+, mas ela tem suas dificuldades. Sim. E ela tem quantos anos? Ela tem 3 anos. 3 anos. Exatamente. Opa. E a Olivia, Jailma, me conta. O que aconteceu? Eu sempre tive o desejo de ser mãe, né? Eu lembro de quando eu era pequena, eu já imaginava nome, sempre fui alucinada por menina, queria que fosse menina, mas sabia que precisava ser de forma induzida, né? Por ser gay. E eu queria que a Olivia tivesse 2 mães, né? Então, todo esse processo sempre era coadjuvante, ficava em segundo plano, porque sempre tinha um emprego novo, um MBA, uma graduação, sempre tinha uma coisa acontecendo. E o relógio biológico ali, né, apitando, gritando. Então, quando eu fiz mais ou menos, ia às consultas, mas não decidia, ia um investimento alto, o processo de fertilização, até que um dia o relógio biológico, olha, é agora. Eu já tinha quase 39 anos, resolvemos fazer o processo de fertilização. Mas sempre numa ansiedade, a gravidez durou muito mais do que 9 meses, porque quando você começa todo esse processo, já começam todas as fases e você já começa a passar por muitas angústias, né? A cada fase é uma angústia, até que tudo dê certo. E para nossa sorte, a nossa bênção, a minha Olivia tá aí, deu certo de primeira, foi a primeira tentativa da fertilização. E ela tá aí, já tem 1 ano e meio e é a nossa grande felicidade. E não tem só uma mãe, tem 2. Tem 2 mães, para sorte dela. Sim. E, gente, falando agora nos principais desafios que vocês conseguem lembrar do começo, o que você sente que você teve que enfrentar? E aí depois vocês respondem também, meninas. Bruna, eu costumo dizer que eu fui mãe de gêmeos em idades diferentes, né? Eles chegaram com 5 e quase 2 anos e a adaptação deles foi muito boa, né? A gente até brinca quando pegava, e aí, como é que tá? A gente, eles estão ótimos, a gente tá se adaptando. Realmente foi uma adoção de sucesso, né? Pra eles, pra gente, no sentido que se adaptaram muito bem, mas porque a gente também tem uma família que acolheu. E pra você, como é que foi você receber ali a Serena sozinha? Olha, lembrei até de uma conversa que eu tive com uma amiga minha. Ela perguntou, Tatiana, você se imaginava sendo mãe antes de Serena? Aí eu falei pra ela, pra ser bem sincera, eu ainda nem consigo me imaginar direito, porque foi uma surpresa. E é como ela falou, a maternidade é o dia a dia, é o cotidiano. Você vai construindo aquela relação, você constrói a relação 9 meses na barriga.
perfeito. Mas quando nasce é aquele serzinho novo, estranho, diferente, eu preciso conhecer. Ele tem a individualidade dele, ele tem a particularidade dele, eu tenho a minha. Então vai ser uma troca, né? Então a gente começa a criar essa relação com a criança na barriga e também durante o processo que ela está se desenvolvendo. Primeiro passo, a primeira garfada, a introdução alimentar, são vários processos, né? Nós mães sabemos, né? A gente vai se vinculando. A gente vai se vinculando. E você, Jailma, como é que você lidou aí? O que você consegue identificar que você sentiu de desafio nesse começo de maternidade? Sem dúvida nenhuma, o puerpério, porque eu tive uma gravidez muito tranquila, eu nem enjoei, eu nem vomitei, nada. E durante esses 3 meses vieram cólicas, vieram toda uma linguagem que ela utilizava, que eu estava ali tentando, com toda a calma e toda a atenção, para tentar entender e me vincular, para criar esse laço. E foi muito difícil porque eu não tinha muito apoio, minha família não é daqui, né? E falando um pouquinho ainda de expectativa e realidade, a gente pode puxar aí para essa questão da maternidade real, né? Eu acredito que a gente receba essa informação dessa romantização da maternidade desde que a gente é criança, né? Que a gente só vê o lado bom, é isso que é mostrado nos filmes, na novela. E aí quando acontece com você, você acha que você está fazendo tudo errado. Como é que foi isso para você? Vocês tiveram esse momento assim e entenderam que essa romantização, ela não existe? Bruna, eu posso falar que o impacto foi imediato no meu caso, né? Porque a estrutura familiar que a sociedade impõe pra gente é pai, mãe e filho. É o básico. Sim. Família tradicional brasileira, e é isso, né? E então, quando você se vê fora, você é aquele pontinho fora da curva, você, nossa, eu vou me inspirar em quê? Quem eu vou ser como mãe? Quem são as minhas referências? E aí você começa a se questionar. E se você não tiver uma cabeça muito boa, você começa a se sentir mal e até aquela sensação de tipo, nossa, será que eu consigo ser mãe da forma como eu sou? E assim, eu acho que a beleza tá nisso. A mãe, ela não é definida pelo seu estado civil, se ela é solteira, casada, divorciada. E ela não é definida pela estrutura familiar. Por isso que é um prazer estar aqui com pessoas que compartilham da mesma coisa, porém são bem diferentes também, né? No sentido de que a gente não faz parte daquela estrutura familiar comum, que é pai, mãe biológico e filho e crianças, né? Existem pais que podem dar seu amor, sejam adotivos, sem precisar ter o mesmo sangue. Mães também que fazem inseminação, como o caso da Jai. Ela é a parceira dela e tendo filho, entendeu? Então, tipo assim, é uma coisa que pra sociedade é novo, mas pra gente já existe isso, tornar isso normal, porque não é anormal, só não é comum. Sim. Eu acho que é necessário, é uma coisa que a gente precisa falar, colocar em pauta, é uma urgência, né? Porque existe muito preconceito ainda. Bom, e agora a gente vai ouvir uma especialista, que é a psicóloga Maria Cecília Matos Pavese, e ela vai falar um pouquinho sobre maternidade. Roda aí. As maiores dificuldades da maternidade nos dias de hoje tem muito a ver com a falta da rede de apoio, né? Atualmente, as mães se sentem muito sozinhas, a maternidade é muito solitária. Antigamente, nossos avós, bisavós, tataravós, elas tinham muita gente em volta, né, para ajudá-las e dar suporte durante os primeiros meses, muitas vezes durante toda a infância da criança, eram muitas pessoas que ajudavam essa mãe, né? Atualmente, essa maternidade é muito solitária, cada um nas suas casas, muitas vezes os avós das crianças ainda trabalham, né, por causa da idade, ainda estão numa idade ativa, e as mães se sentem muito sozinhas. Uma outra questão é conciliar todos os papéis que a mulher desempenha hoje na sociedade, né? Porque além de mãe, muitas mulheres almejam aí uma carreira profissional, né? Além tem que cuidar aí dos seus relacionamentos, da sua profissão, dos seus filhos e de si mesmas, né? A gente não pode esquecer desse autocuidado também, que é muito importante para as mães. A maternidade também vem com muitas expectativas, né? A gente tenta sempre dar o nosso melhor e muitas vezes a gente tentando equilibrar todos os pratinhos, né? Da mãe, da profissional, da esposa, companheira, enfim. A gente muitas vezes se depara com a culpa, né? Desse sentimento de que a gente não é suficiente para os nossos filhos, de que a gente está fazendo muitas coisas erradas. Tem um psicanalista inglês chamado Winnicott, que ele cunhou um termo que é a mãe suficientemente boa, que os nossos filhos não precisam de mães perfeitas, eles precisam de mães suficientemente boas, que atendam às necessidades da criança, mas que elas também podem falhar. Elas não precisam ser perfeitas o tempo todo, porque os bebês e as crianças, eles não buscam mães perfeitas, eles não precisam dessa perfeição. Eles precisam de mães dedicadas, amorosas, né, mas que também sejam felizes,
Então, a mensagem que eu posso deixar para todas as mães é que vocês são perfeitas como são, né? Os seus filhos não buscam a perfeição, você é a melhor mãe que o seu filho poderia ter. Pois é isso, né? Os filhos querem mães reais, mães verdadeiras, que os amem apesar dos defeitos que todo mundo tem, né? Vocês conseguem entender isso fora da teoria, na prática também? Para vocês é assim ou é difícil? Acho que eu precisei viver, né, tudo isso para entender. Acho que muito importante a gente entender, a gente estudar, a gente ler sobre isso, ler sobre desenvolvimento. E a gente ter um coração aberto para tudo, né? Se preparar para tudo que vem, porque muitas vezes a gente quer definir o que é que a vida, a maternidade vai ser e tudo é diferente e tudo funciona de forma diferente, até porque essa cadência é dada pelo próprio filho, né? E essa culpa e esse desejo de ser perfeito é uma régua que a gente se coloca. Né? Na verdade, como ela mesma disse, não é necessário. A gente precisa se dedicar, amar. A Tati disse uma coisa interessante, que essa necessidade da gente ser demais, ser perfeita, não existe. A gente precisa ter dedicação, a gente precisa nos doar para aquele filho, a gente precisa dedicar o nosso tempo, brincar. Até aprender a brincar para mim foi importante, eu não sabia brincar. Né? Então, minha filha me ensinou a brincar, me ensinou a ver a vida de uma outra forma, talvez com mais leveza. A gente se cobra muito, não só pelo fato das redes sociais mostrarem pra gente que a mãe perfeita tem que ser sempre bela, com a criança no colo, que não é uma realidade, né? Foto é ali, mas por trás da foto existem outras coisas que não é mostrada, né? Além do mais... Dá pra se comparar com isso. Não dá. Então, assim, é o que eu falo até pras minhas amigas e converso com outras mães que têm a minha idade, né? Em torno dos 20, 30 anos. Não se deixe influenciar pelo que vocês veem nas redes sociais, nas fotos, nos vídeos, nos stories, porque aquilo não é a realidade. E sigam e deixem de seguir se vocês estiverem se sentindo mal. Compartilhem da sua vida e vejam a vida de quem você quer se inspirar. Pra gente encerrar, meninas, o que vocês querem como mães, pra vocês como mães e como mulheres? Que eu possa inspirar outras mulheres, assim como em determinado momento da minha vida eu precisei de inspiração. Eu quero poder conciliar os vários papéis, né? Em dado momento da nossa vida, a gente está um pouco mais 100% para um pouco mais 100% para o outro. Mas a maternidade permeia todos eles e é a prioridade, né? Quero ter a força de continuar, de tocar para frente, sendo a melhor mãe e todas as outras dimensões, a melhor versão possível. Eu, como ela, também acho que quero ser boa em tudo, né? Ser boa mãe, boa profissional, sou médica, então isso também, você abre mão de um momento para focar em outro, mas na vida tem um equilíbrio, né? Que eu possa fazer o meu melhor, dar o meu melhor, né? Em tudo que eu sou chamada a viver. Não só mãe, mas profissional, esposa, filha. É isso aí, muito obrigada, viu? E feliz Dia das Mães para vocês. E olha, agora a gente vai assistir um vídeo que o Sempre Bem preparou em homenagem ao Dia das Mães. Mãe, qual é o tamanho do seu amor? Porque nada é mais forte, nem mais especial do que ter você por perto. Esse seu amor é intenso, é incondicional, é eterno. Você é o laço que nos une e nos protege. Você nos mostra o melhor caminho. Você nos ensina a essência do cuidar. Deixa eu cuidar de você, que adora cuidar da gente. As palavras nunca poderão retribuir o seu cuidado. Mãe, obrigada pelo seu afeto. Mãe, obrigada pela sua resistência. Mães, obrigada por me mostrar que eu posso ser o que eu quiser. A Pague Menos deseja um feliz Dia das Mães a todas as mulheres que nos ensinam que para viver plenamente é preciso ter saúde, força e um amor gigante. Mãe, a melhor receita de todas é a sua. Pague Menos, viva plenamente. E agora a gente vai fazer uma homenagem ao Dia das Mães com alguns telespectadores que mandaram fotos. A Ciane homenageia sua mãe, a Dona Maria Duarte. E essa foto foi depois de uma aula de Zumba. Esse é o Francimário com a sua mãe, a Dona Francisca, curtindo o Réveillon de 2022. Esse é o Alexandro Lemos e a sua mãe, a Dona Maria,
em um momento especial que foi o seu casamento. A Adriele dos Reis celebrando os 40 anos da sua mãe, a Kedma Almeida. Olha a felicidade das duas. Essa é a Rafaela Jéssica, no dia do seu casamento civil, dando um abraço gostoso na sua mãe, Dulcineia. Muitas mulheres não entendem por que a libido cai no pós-parto e acabam se sentindo mal, culpadas, quando na verdade esse é um problema comum. E é disso que a gente vai falar agora. Eu tô recebendo aqui a Lilian Sério, que é ginecologista, a Thalita Oliveira, que é psicóloga, a Gabriela Ricarte, que é jornalista, e o William de Alencar, que é administrador. Bom dia, gente. Bom dia. Lilian, o que acontece com o nosso corpo no pós-parto? Durante a gravidez é a maior taxa hormonal que a gente vai ter na vida. E a hora que a gente tem o parto, tira a placenta, aí esses hormônios vão começar a cair gradativamente, não é do dia para a noite, vão caindo gradativamente e ao mesmo tempo o hormônio da prolactina, que é o hormônio que produz o leite, começa a aumentar. Essa bagunça nos hormônios faz com que a mulher fique sem ovular por um período, né? Tanto que muitas mulheres no pós-parto vão ficar muito tempo sem menstruar. E essa falta de ovulação significa que a gente está com os nossos hormônios inibidos e por isso que a nossa libido cai, já que a gente não tem nem hormônio feminino em altas dosagens e nem o hormônio masculino também em altas dosagens nesse período pós-parto. E a libido, ela começa a cair já logo no pós-parto, depois que o leite desce? Tem algum momento específico? Normalmente no pós-parto ela já começa a cair, mas quando a mulher começa realmente a amamentar em grande quantidade, né, aquela amamentação bem constante, que pode demorar em torno de 5 dias a 15 dias, aí realmente a libido já vai diminuir bastante. E como é que foi pra você, Gabi? Foi durante a amamentação que você sentiu aí que você perdeu a libido? Foi. Eu não tinha vontade, não tinha vontade, além do cansaço. E também, assim, eu olhava pra ele e eu via ele como um irmão. E eu não entendia por que isso estava acontecendo, né? E aí a gente foi atrás de saber. E aí eu fiz uns exames. E aí deu que eu estava entrando numa menopausa precoce. Só que aí eu fiquei assustada, né? Só que aí a médica que foi comigo, ela falou, olha, isso é porque você está amamentando. E eu amamentava em livre demanda, né? A hora que ele quisesse eu dava. Então, aí ela falou assim, quando você parar de amamentar, os seus hormônios vão voltar ao normal. E foi exatamente isso que aconteceu. Eu amamentei durante 1 ano e 1 mês. E quando fez 1 mês depois que eu parei de amamentar, veio a menstruação. E aí foi realmente voltando ao normal. E como é que foi pra você, William, passar por esse momento? No momento que a gente entrou nessa situação, a gente não soube muito como lidar, porque ela não tinha conhecimento, eu muito menos. Para o homem, nunca é explicado e nem ensinado isso. Então, para eu que fui pai jovem, nós dois fomos pais jovens, a gente não tinha ciência nenhuma disso. E quando existiu a comunicação dela comigo, eu tinha que entrar com a maturidade de entender e compreender essa parte da libido dela. Inclusive ele foi na médica comigo, porque ele achava que eu não gostava mais dele. Sim, o homem tem a cabeça mais fechada, ele tem que ir com... Claro. E Thalita, é muito importante ter essa parceria, né? Com certeza. Sempre, mas nesse período especificamente, né? Sim, companheirismo, intimidade, uma boa comunicação, né? Como o William trouxe. Então, assim, o diálogo, ele é essencial. Então, muitas vezes, tanto o homem quanto a mulher, né? Eles, vamos dizer assim, que colocam em segundo plano essa questão da libido, mas existem questões também histórico-culturais, sociais, né, das mulheres e homens que vão falar, nossa, mas você precisa, né, dar atenção para o seu marido, precisa voltar, né, até as relações sexuais, os amigos mesmo, às vezes vão cobrar o homem, né, e aí, tudo. Então, assim, às vezes há uma falta também de orientação, inclusive, do corpo médico, né, do corpo clínico, de chegar e avisar dessas possíveis, né, mudanças. E a gente tem agora algumas dúvidas de umas pessoas. Vamos ver aí a primeira pergunta. Meu nome é Vanessa e minha dúvida é, com relação à libido, faz diferença se o parto for normal ou cesárea? E aí, Lilian, faz diferença?
Não, para a libido realmente não faz diferença, a queda hormonal vai ser a mesma, a falta de ovulação vai ser a mesma, então as mulheres realmente vão manter uma libido mais baixa nesse período. O que acontece é que as mulheres no parto cesárea, normalmente elas tendem a ter mais medo de voltar a ter relação, porque vão ter muitos pontos, né? Fica aí até 3 meses elas pensando que vai cicatrizar. Já um parto vaginal, um parto natural, na maioria das vezes se tem algum ponto, é 1 ou 2 pontos, coisa pouca, então elas já têm ideia de que tá tudo bem, então elas têm menos medo de voltar a ter relação, mas quanto à libido, vai estar baixa nos 2 jeitos. Então vamos para a próxima pergunta. Oi, meu nome é Brenda Carneiro e eu gostaria de saber por que a vagina fica ressecada após o parto. Por que isso acontece? Justamente pela falta dos hormônios, né? Como a Gabi falou, como se ela estivesse na menopausa nesse período, e a nossa lubrificação vaginal depende muito da taxa hormonal. Então, como vai estar tudo baixo, tudo supresso, os nossos hormônios, a vagina vai ter uma dificuldade em lubrificar. Lógico que com a excitação pode ajudar a melhorar a lubrificação. Vamos para mais uma pergunta então? Meu nome é Maria, minha dúvida é: quanto tempo pode durar a alteração da libido pós-parto? Tem um tempo específico? Varia muito de mulher para mulher, então tem mulher que está em amamentação exclusiva e vai ficar anos sem menstruar, que foi o caso da Gabi, né? E tem mulheres que não, que mesmo amamentando por muito tempo, elas voltam a ciclar, ou seja, a ovular mais rápido do que outras. Quando a gente já volta a ovular, os nossos hormônios voltam à normalidade e aí a libido vai voltando. Então não tem um período específico, né? Vai variar muito de mulher para mulher, do quanto essa mulher amamenta, né? Se amamenta muito exclusiva ou se ela sempre introduz um leite. E acho que uma questão muito importante é o psicológico, né? Eu passava o dia inteiro, eu passei um ano inteiro cuidando do meu filho, né? Então eu ficava muito sozinha em casa e ele ia trabalhar. Então quando ele chegava, era assim, uau, ele chegou, toma que eu vou descansar, porque eu ainda ia passar a noite acordando para dar de mamar. Então a hora que ele chegava era a hora, eu realmente nem pensava em nada, era a hora que eu queria tomar um banho, comer e descansar. E aí era ele que botava pra dormir, ele que fazia tudo, né? Ele só não podia realmente amamentar. E aí a gente foi se informando junto. E aí ele foi buscando os meios dele a válvula de escape dele e a gente foi vivendo. De administrar e manter vocês unidos, né? Como casal. Na verdade, eu compartilho da ideia de que o pré-natal não pode ser só da mulher. O homem tem que se programar para essa situação, né? Ele tem que já ir se antecipando que pode existir esses problemas e aí ele trabalhando na mente dele para passar a situação com o relacionamento saudável. Sim, com certeza. Companheirismo, parceria. Abrindo também, né, a oportunidade, eu trouxe aqui um recurso, né, para mostrar para algumas pessoas que têm dificuldade, é muito interessante ter esse tipo de baralho, que aí você puxa, né, por exemplo, quais são os pontos fortes da nossa relação? Então, assim, são várias perguntas que às vezes facilitam assim, de iniciar mesmo esse movimento e daí, daqui por puxar diante, uma conversa e um assunto e ver. E aí vai se tornando cada vez mais natural. A rotina, né, às vezes não conversa. Claro, porque quando você vem, ainda mais com um bebê ali, né, é muito difícil ter um tempo, né, pro casal parar e conversar e cuidar da relação. Pra gente encerrar, que conselho que vocês deixam para os parceiros e as parceiras que estão passando aí por um momento onde a mulher está com essa falta de libido pós-parto? Eu acho que até pelo exemplo do casal, eu acho que a conversa realmente é o melhor caminho. Saber, né, o que vai acontecer, essa falta de menstruação, a diminuição da libido, porque o homem tem que entender isso, né? Cada um vai achar o seu jeito aí e o marido, principalmente, vai ter que ter um pouquinho de paciência, né? Cada mulher vai ter o seu tempo, com certeza. Homens, usem sua curiosidade para se aperfeiçoar nesse assunto e quando chegar o momento, compreender e estarem junto da sua mulher. Conversem durante a gestação, conversem depois. Esse é um tema que não pode deixar de ser conversado. Precisa estar atento. E aí, Gabi? Quando a gente descobriu e viu que era um problema realmente hormonal, não era eu que não gostava mais dele, então aí as coisas foram fluindo melhor. E entender, acima de tudo, que é uma fase, né? Que a gente tem que, claro, tentar passar da melhor forma possível por ela, mas é um momento bem específico que ele tem começo e tem fim, né?
É isso mesmo, tem que saber que vai passar, né? Que o bebê vai crescendo e as coisas vão se entrando aí nos eixos, né? Isso aí, obrigada, viu, gente? E agora tá na hora do Fica a Dica. Seis dicas para uma gravidez saudável. Tenha uma alimentação saudável. A boa alimentação na gravidez contribui para o controle de peso durante a gestação. Consuma alimentos ricos em ácido fólico, cereais, lentilha, laranja. Complete o esquema de vacinação. Faça o pré-natal completo. Faça exames de rotina. Faça exercícios físicos com liberação médica. Gente, fala a verdade. Tem coisa mais emocionante do que ver o seu bebê descobrindo as coisas pela primeira vez? E a Hugs está com vocês em todos esses momentos, inclusive na primeira aventura mágica. Sabe por quê? Porque Hugs pode levar a sua família de férias para celebrar os 50 anos do Walt Disney World nos 4 principais parques temáticos: Magic Kingdom, Epcot, Disney's Hollywood Studio e Disney's Animal Kingdom. É a promoção Partiu Férias com Hugs. Para as mamães e os papais participarem é bem fácil. Comprou R$70 em produtos Hugs, cadastrou no site, pronto! A família toda concorre a uma viagem cheia de experiências inesquecíveis no Walt Disney World Resort, na Flórida. E aí, partiu participar dessa celebração? Partiu férias com Hugs? Você encontra toda a linha Hugs no site, nas lojas Pague Menos de todo o Brasil. E no próximo bloco a gente vai falar sobre educação consciente dos filhos. Como alcançar? Não sai daí que eu já volto. E a nossa homenagem ao Dia das Mães segue com mais fotos do pessoal que está assistindo a gente. E olha aí, a Silvânia Lima com a mamãe Nelisa, as duas matando a saudade durante a Sexta-feira Santa. Que felicidade, hein? E olha só a alegria da Fernanda, junto das 3 filhas no dia do seu aniversário em 2021. É muito amor numa foto só, né, gente? A Juliana Pereira comemorando o aniversário da mãe, a Dona Mary, em São Paulo. Essa é a mamãe Gilda Teles, toda feliz ao lado da filha Blenda, posando em frente à usina hidrelétrica de Belo Monte. Olha o sorrisão bonito da Cleide com a sua filha Daniele. Na foto elas estavam saindo de viagem juntas. Coisa boa viajar com a mãe, né? E finalizando as homenagens de hoje, confira agora mais algumas fotos de mães e seus filhos e filhas em momentos especiais. E olha a felicidade da Dona Francisca Margarete curtindo o verão na piscina com a filha Cláudia Catarini. Um momento especial é esse daí, viu? A Maria do Carmo com a filha Marineide e o neto. Os 3 na praia de Aracaju. Que família linda! E olha essa foto cheia de amor e carinho da Lilian Roberta com a sua mãe Aldecira. Esse é o Felipe Alves com a sua irmã, acompanhando uma das últimas sessões de quimioterapia da sua mãe Gilvane. Hoje ela está curada. Que coisa boa, Gilvane! É tempo de celebrar a vida. E olha só a pose da Selma Maria com a sua filha Anne Larisa no Encontro de Mulheres Pague Menos, as duas cheias de beleza e simpatia. Sempre que a maternidade chega, muitas mães se questionam sobre a arte de educar, né? Como fazer para dar uma educação consciente para o seu filho ou para sua filha? É sobre isso que a gente vai falar agora. Ensinar os filhos o que é certo e o que é errado é uma missão que deve promover amor, união e empatia. Porém, muitas vezes, a realidade das famílias provoca dor, distanciamento e adultos frustrados no futuro. Pois é, educar não é tarefa fácil e é sobre isso que nós vamos conversar hoje com a especialista Thelma Abraão, que está lá nos Estados Unidos. Oi, Thelma! É um prazer enorme ter a oportunidade de estar aqui com você. Thelma, o que é educação neuroconsciente? A educação neuroconsciente é uma abordagem educacional, é uma forma de educar baseada na neurociência do desenvolvimento infantil. Quando a gente está falando em comportamento infantil, não tem como falar em comportamento sem antes procurar entender o desenvolvimento do cérebro dessa criança e o impacto do relacionamento com pais, por exemplo, na infância, qual a qualidade desse relacionamento, o ambiente onde essa criança vive, tudo isso impacta no desenvolvimento saudável, emocional e mental dessa criança.
E baseado na sua experiência, quais são os maiores mitos que cercam o ato de educar? Bom, com certeza tem vários, mas essa história de que a criança tem que sofrer para aprender é algo muito importante de ser compreendido e que passa longe da realidade, né? Porque o nosso cérebro, ele aprende melhor na segurança emocional. Se eu não tenho segurança emocional no ambiente onde eu vivo, se eu não tenho segurança física, se eu vivo com medo de apanhar, medo de ser castigado, medo de ser punido, eu vou estar sempre no estado de alerta. Aumenta o estresse no meu corpo, aumenta os hormônios do estresse, e isso faz com que a criança fique mais agitada, com que a criança fique mais nervosa, ela pode ter dificuldade para dormir, ela pode ter dificuldade de aprendizado. Então, a criança ela precisa ser guiada, ela precisa ser orientada, né? Os limites precisam ser colocados de forma respeitosa, e não é porque a gente colocou uma criança no mundo que a gente tem o direito de feri-la, né? A gente precisa entender que a criança ela precisa ser guiada, orientada, sim, mas da forma empática, de uma forma respeitosa, de uma forma consciente. Então, chega lá, dá autonomia para a criança. Filho, que tal hoje você lavar o seu cabelo? Que tal você tomar banho, lavar o seu corpo? A criança ama se sentir útil. Então, quando os pais começam a dar esse espaço para a criança aprender, para ela se sentir útil, para ela se sentir capaz, para ela treinar as habilidades que ela ainda precisa desenvolver, tudo isso começa a contribuir positivamente no comportamento dela. Ao invés de eu ficar ali o tempo inteiro achando que eu sou um general e o filho é um soldado que precisa te obedecer. Thelma, e como é que os pais podem lidar com os desafios diários? A birra, por exemplo, é muito comum. Por que ela acontece e o que é que os pais podem fazer nesse momento? A criança está ali fazendo birra porque ela está passando mal, ela não tá passando bem, ela não está feliz, ninguém quer sentir mal, ninguém quer chorar. A criança faz a birra porque a parte racional do cérebro dela ainda não está desenvolvida, que é o córtex pré-frontal. Ela é dominada pelas emoções, né? Então ela não consegue lidar com a raiva, ela não consegue lidar com a frustração, não sozinha. Alguém precisa ajudá-la a se acalmar. Ela não consegue se autorregular ainda, por isso acontece a birra. Então você fala não para uma criança pequena, ela não entende por que eu não posso. Ela não entende ainda o que é não ter dinheiro, o que é, eu preciso dormir cedo, amanhã eu tenho escola. Ela não tem essa percepção de mundo e de tempo, ela não tem o repertório de um adulto para entender por que ela não pode. Mas vai lá, pega no colo, filho, eu sei que você tá triste, valida essa emoção. Mamãe tá aqui, vem cá. A gente não vai comprar esse brinquedo hoje, a gente vai comprar esse brinquedo no Natal ou no seu aniversário, ou então vamos juntar um dinheiro para comprar esse brinquedo. Tudo bem, deixa a criança lidar com aquela frustração, porém com a sua ajuda, com o seu olhar, com o seu colo. Essa é a grande diferença entre uma educação neuroconsciente e uma educação autoritária que desrespeita o desenvolvimento natural. A raiva excessiva, ver crianças quebrando coisas, por exemplo, também é um comportamento muito comum, né? Quando uma criança, por exemplo, está com fome, está com sono, não dorme o tempo necessário, ela fica mais nervosa, ela fica mais irritada, ela pode ficar mais agressiva. Uma criança que não tem rotina, uma criança que dorme tarde, acorda cedo, tudo isso impacta no comportamento dela. As necessidades emocionais não atendidas também. Uma criança, por exemplo, que não tem atenção positiva, que os pais não dão atenção durante o dia, trabalha o dia todo, chega em casa, não tem tempo para brincar, não tem tempo para se conectar, para conversar com essa criança, para pegar no colo, para estar com ela. Então, aquela criança que pode não estar tendo essas necessidades supridas, ela vai ficar mais agressiva. Especialmente se esses pais são autoritários e quando ela chora, em vez do pai ir lá entender o que está acontecendo, ele manda essa criança engolir o choro, manda a criança ficar quieta, sabe? Bate na criança. Então, aquela falta de compreensão e a incapacidade que ela tem de lidar com o que ela sente sem o acolhimento de um adulto impacta negativamente no comportamento dela. Thelma, para finalizar, eu queria que você deixasse aí algumas dicas preciosas de como melhorar essa convivência entre pais e filhos. O primeiro passo importante é você entender que você também precisa respeitar o seu filho. Não é só ele, né, que precisa respeitar você. E você é o principal modelo de respeito. Ele vai aprender respeito com você. Então, não adianta falar para o seu filho não gritar com você se você grita com ele. Então, comece a tratá-lo com respeito e com a dignidade que todo ser humano merece. O segundo é ter empatia, é se colocar no lugar dessa criança, entender que a infância já é uma fase desafiadora da vida, onde a criança ouve não, ela é pequena, ela não alcança ali em cima, né? Ela não tem muita autonomia, ela quer as coisas e não consegue. Então, a própria infância já traz muita dor para o aprendizado humano. Deixa eu ajudar o meu filho a se desenvolver, né? Um outro ponto importante, necessário, é a conexão. É você todos os dias ter um tempo para se conectar com o seu filho.
Então, assim, a empatia, o respeito, né? A conexão, com certeza são 3 ingredientes que faz toda a diferença. E também aprender a ouvir, né? Te receber aqui no programa Sempre Bem, volte sempre. Prazer foi meu, muito obrigada. Hoje o desafio é mostrar produtinhos de cabelo que valem cada centavo e que você encontra aqui nas farmácias Pague Menos. Vem comigo! A primeira dica é o shampoo anti-queda Darcos. É um tratamento para cabelos quebradiços e com queda. A sua fórmula restaura a vitalidade dos fios, deixando-os mais resistentes e com brilho. O próximo é o óleo Seve, que combina uma fórmula exclusiva com 6 óleos de flores raras para revigorar os seus cabelos com brilho máximo e nutrição intensa. Bastam 3 ou 4 gotinhas, não é demais? Gente, sem palavras para a linha Seve Hialurônico. Um kit para todos os cabelos que necessitam de limpeza e hidratação profunda. Preenche a fibra capilar para um cabelo leve, solto e saudável. Falando nisso, olha a linha Pantene Brilho Extremo, um achadinho que repara a queratina natural dos fios, prevenindo a queda capilar. Enriquecido com provitaminas e ingredientes naturais que deixam o cabelo macio, resistente e protegido, com fragrância suave e fresca, deixando uma sensação de bem-estar e cuidado com seus cabelos. Dica boa, dica compartilhada. Então conta pra gente quais são os produtinhos de cabelo favoritos de vocês. Toda vez que a gente vê o Beleza Express, sempre tem um produtinho que dá vontade de ter, né? Então, ó, eu quero te ajudar dando uma dica para você adquirir os seus itens de beleza sem sair de casa. Você pode comprar em paguemenos.com.br ou pelo app e ainda aproveitar os super descontos. E o frete é grátis para compras acima de R$150. Bom, né? Se você preferir, também pode pedir pelo delivery 4002-8282. E aí você economiza onde estiver. É prático e cômodo. E o Sempre Bem de hoje vai ficando por aqui, mas você pode seguir os nossos perfis oficiais no Facebook, YouTube, Instagram, TikTok, site da Pague Menos e o portal Sempre Bem. No próximo domingo, a gente mostra como prevenir a dengue e quais são os cuidados que a gente deve ter, ó, dentro de casa. A gente fica agora com a mensagem do Padre Reginaldo Manzotti. Um feliz Dia das Mães para todas as mamães do Brasil, em especial para minha mãe Cristina. Tenham uma ótima semana e a gente se vê domingo que vem. Tchau, tchau! Hoje, a minha mensagem é especial para você, mãe. Seja mãe biológica, mãe de coração. As mães são seres preciosos que nos dão a vida, nos protegem e nos cuidam. Mãe é sinônimo de amor incondicional. É a certeza de termos alguém que nos quer tão bem. Maria, Nossa Senhora, foi um exemplo de mãe. Fez da maternidade um dom extensivo na obra de Deus e amou incondicionalmente o seu filho. Então hoje, peço a todas as mães, sejam mães a exemplo de Maria, nossa mãe querida. O amor de mãe é o que nos faz seguir em frente e ultrapassar os obstáculos da vida com mais determinação e coragem. O amor de mãe não tem explicação e nem preço. É verdadeiro e único. Ele nunca morre e sobrevive a todas as tempestades. O amor de mãe é eterno. Feliz Dia das Mães para todas as mães que diariamente se sacrificam pelos seus filhos e que amam com todo o seu coração e alma. Essa é uma singela homenagem em forma de agradecimento, pois todas vocês contribuem para melhorar nosso mundo e espalhar ensinamentos de amor e altruísmo. Que Nossa Senhora, a Mãe das Mães, derrame graças e bênçãos em sua vida. Um feliz e abençoado Dia das Mães.